Oi, pessoal. Vou contar a história de uma paciente que tem tudo a ver com uma coisa que eu sempre digo, né, de superação, crescimento pessoal, mas as provações que ela está passando não são para qualquer um. Essa é uma paciente que tentou por muitos anos engravidar e, sem conseguir, em certo momento ela descobriu que ela tinha endometriose, que é uma condição que dificulta a gravidez. E vários especialistas falaram para ela, olha, desiste, e foi o que ela fez. Ela se consolou que jamais seria mãe e começou a tocar a vida, seguir com o plano que ela sempre teve de melhorar um pouco o corpo. E nisso a gente marcou um dia uma cirurgia para ela fazer um implante mamário e uma lipo. Mas chegou 2 semanas antes da data que a gente tinha marcado no hospital, pumba, descobriu que estava grávida. Foi uma baita surpresa para ela, que imaginou que isso nunca ia acontecer, mas paciência, a gente desmarcou a cirurgia e falou para ela, ó, daqui a alguns anos a gente se vê de novo. Só que mais ou menos uns 2 meses depois, uma outra surpresa, ela teve um sangramento e perdeu o bebê. E quando ela estava me contando isso, apesar de ser uma coisa relativamente comum em algumas gestações no início, principalmente quando o corpo percebe que aquela gestação não vai para frente, não teve como a gente não se, como eu não me identificar com o que eu e minha esposa passamos nas gestações dos nossos filhos. No caso da Lorena, minha esposa precisou ficar os últimos 3 meses em repouso, deitada na cama, sem levantar, para ela não nascer antes da hora. Ou no caso do Marco, que bem no início da gestação, pouco antes de eu entrar numa cirurgia, minha esposa começou a ter um sangramento. Entrei na cirurgia e fiquei horas sem ter notícias, saber se estava tudo bem. Graças a Deus correu tudo bem, nem se compara esse estresse com o que ela passou, mas a gente se identifica mesmo assim. Só que não parou por aí. Ela teve que ser internada, teve que fazer alguns procedimentos semelhantes a um trabalho de parto. Então, foi até uma coisa que ela me falou. Olha, eu estou passando por algumas provações e tentando entender o sentido disso tudo. E antes de eu falar, a coisa mais interessante que ela me comentou, vale essa reflexão, essa ideia da gente tentar sempre tirar uma lição positiva de tudo que a gente passa. E foi aí que ela me falou. A última vez que eu entrei no centro cirúrgico, por causa da perda do bebê, foi por uma coisa negativa, um sentimento ruim. E eu sinto que eu tenho que seguir meu plano original de ir para o centro cirúrgico com um sentimento bom. E eu acho que para ela isso vai ser muito interessante do ponto de vista de um sinal de que a vida seguiu. Todo mundo sabe, eu sempre falo isso, uma cirurgia plástica, um procedimento externo não melhora a vida de ninguém, não muda a vida de ninguém. Ele só é interessante quando a pessoa já fez uma mudança, uma transformação interna e simplesmente está exteriorizando esse novo eu. E no caso dela, além disso, eu acho que vai ser muito interessante como um marco de que essa fase ruim passou e ela tocou a vida para frente. E eu acho que isso é uma coisa muito importante que todos nós temos que fazer, na verdade, independente de qualquer perda ou dificuldade que a gente tem, que a vida segue, né?